Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever agora, porque isso ajuda a gente a trazer conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas nossas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. A adolescência é um período de grandes mudanças para os nossos pequenos que estão se formando e virando adultos. E a gente sabe que o uso da tecnologia pode prejudicar todo esse desenvolvimento deles. Hoje eu estou com um convidado muito especial que vai nos ajudar, nós, mamães, papais, cuidadores desse adolescente, a equilibrar essa tecnologia, o uso dessa tecnologia com a adolescência, para que a gente tenha um bem-estar, uma saúde mental melhor deles nesse período. Eu tô com o Dr. Luiz Pimentel, Pimenta. né? Pimenta, Dr. Luiz Pimenta, de Bauru, um convidado. Muita honra ter você aqui no nosso podcast. Fico muito feliz com a sua presença e espero que a gente sane, que a gente possa bater um papo bem legal para que muitas mamães aí consigam equilibrar essa fase que já não é difícil, que é a adolescência, né? Que já não é fácil, né? A adolescência, com o uso dessa tecnologia aí que tá meio sem limite, né, doutor? Sim, não, queria eu agradecer o convite para estar aqui e falar de um assunto agora que é minha nova paixão. Estou pós-graduando em psiquiatria infantil e saúde mental tem que ser falado cada vez mais e cada vez mais abertamente, porque ainda assim a gente tem uma grande resistência com esse tema, tanto da população quanto dos próprios pais também. E o Dr. Luiz Pimenta, lembrando, ele é psiquiatra infantil, né? Que é algo que eu acho mais raro de encontrar, é uma especialidade mais rara, né, doutor? Sim, tá em falta e devido à demanda também tá aumentando, né? Eu me formei em pediatria em 2018 e venho atendendo pediatria desde então, e eu vi esse crescente no meu próprio consultório. Então, essa necessidade de uma especialização a mais para eu poder ajudar os meus pacientes de uma maneira diferente. Principalmente depois da pandemia, eu acredito, né? Que aumentou tudo os casos, né? De depressão, ansiedade. Então, a gente já pode começar por isso daí. Você acha, né? Como médico, como tudo que você já avaliou no seu consultório, você acha que o uso da tecnologia ela tem aumentado a depressão, a ansiedade nos nossos adolescentes? Sim, com certeza. Isso já vem observando até antes da pandemia. Acho que a pandemia acabou agravando mais devido ao isolamento social que a gente passou. E aí, esse isolamento social, numa criança, adolescente, ficando em casa, e aí à mercê de o tempo todo na tecnologia, o tempo todo nas telas, isso com certeza agravou uma coisa que já estava aumentando antes, desde quando a gente começou a dar na mão das nossas crianças, dos adolescentes, um smartphone com acesso à internet 24 horas por dia. A pandemia veio somar um pouco a mais, porque agravou devido ao isolamento social. É. E você acha que tá mais difícil hoje em dia ser adolescente nos dias de hoje? A cobrança é muito maior, né? Ou você acha que não, que realmente foi a tecnologia que os adolescentes acabaram se escondendo atrás disso, para não aparecer tanto, né? Isso é até uma controvérsia dentro da psiquiatria infantil, né? A vida hoje é mais difícil, hoje a gente tem desafios ou acontecimentos diferentes de uma época anterior. Então, por isso que a gente está vendo esse crescente na prevalência de ansiedade, depressão nos adolescentes. E assim, toda época teve algum evento, alguma catástrofe, alguma coisa para agravar a vida das crianças e adolescentes. Então, Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial, crise econômica. E a gente não viu o aumento que a gente está vendo agora. Então, muitos refutam essa ideia de foi a pandemia, foi uma cobrança da economia, as crianças estão sendo inseridas no mercado de trabalho muito mais cedo. Refuta isso com essas traumas que as crianças também sofreram em outras épocas e a gente não viu esse crescente na ansiedade, na depressão, quanto agora com a nossa tecnologia
na mão das crianças. E aí, você acha que eles acabam se escondendo também um pouco atrás disso, né? Porque tem aquela coisa, apesar de que tem adolescentes muito parecidos, né? Com aquelas coisas da dancinha, tem a idade, né? E que eu acho que até muitos são muito soltos na rede social e pessoalmente são mais travados, né? Exatamente. E isso é uma das coisas que faz também mal para a saúde emocional e saúde mental da criança e adolescente. Ali na tela, ali nas redes sociais, a interação é completamente diferente de uma interação interpessoal. Então você não sabe o que a pessoa está sentindo, você não sabe a expressão que ela está fazendo, você não sabe a entonação que escreveu aquilo. E isso é muito necessário na vida adulta, você lidar com essas frustrações, pensar o que a pessoa está sentindo naquela hora que está conversando com você. E aí essas qualidades a gente vai se perdendo na hora que você está só escrevendo num lugar onde não tem toda essa relação interpessoal. E isso dá um prejuízo na saúde mental das crianças. Por quê? Tanto conflitos. Se você vai ter um conflito ali na rede social, na internet, é fácil você sair dele. Plum, fecha a janela, acabou. Sair do conflito. Você não aprendeu a lidar com ele, você não aprendeu a resolver ele. E isso faz falta lá na vida adulta, e aí vai gerar todos os problemas que a gente tá vendo. Principalmente, eu sempre falo, né? A mensagem, né, que a gente manda. Você lê conforme o seu humor e o seu espírito está naquele momento, né? Exatamente. Por isso que briga pro WhatsApp não dá pra fazer, né? Briga pro WhatsApp, alguma coisa não adianta. Ou manda áudio, ou espera e faz pessoalmente. Porque é exatamente isso. Você vai ler a mensagem na sua emoção. E esses dias eu vi até um vídeo na internet, a pessoa falando a mesma frase com entonações diferentes e colocando a vírgula em lugares diferentes. E muda completamente o sentido de uma da outra. Todas as formas que ela leu é diferente. Então, a gente vendo uma mensagem, você coloca a sua emoção naquilo. E isso é perigoso. É, extremamente. Eu tenho uma amiga que ela manda assim, ó. Às vezes ela tá brava ou quer me chamar a atenção, daí ela escreve lá um texto e coloca entre parênteses, leia em caixa alta. Que ela já sabe que a caixa alta é porque ela tá brava, né? Tô brava, gritando. Mas para os pais que estão em casa e passando, eu tô passando pela adolescência. Eu tenho uma filha de 15 anos e para mim, eu falo em todos os episódios do podcast que está sendo uma das fases mais desafiadoras. Mais do que talvez a amamentação e restrição do sono e tudo mais, a adolescência ela é uma fase porque é uma oscilação enorme de humor e eles têm vergonha da gente, é todo um caos, né? Para os pais que estão em casa entender por que na adolescência a gente tem tanto essas alterações psicológicas, essa mudança de humor, é algo que é do ambiente ou é algo que, não, o adolescente ele tá passando por mudanças cerebrais mesmo? A adolescência é uma fase difícil, isso eu falo até pras mães, né, desde o puerpério. Cada fase você vai ter uma dificuldade. Não pensa que passou a cólica já tá resolvido, ou passou a dificuldade da amamentação tá resolvido. Não, vão vir desafios aí pra frente, a adolescência é uma delas. Você tem uma criança que, a partir de hoje, sabe tudo, pode tudo, é capaz de tudo e não tem o freio. Então, tem duas partes do cérebro, uma que dar prazer pra gente e outra que é o freio das nossas atitudes. Que o adulto, a maioria de nós, tem isso bem formado. Então, a minha vontade é de brigar com aquela pessoa, mas eu não vou fazer isso, porque se eu brigar com ela, vai fazer isso, isso e isso. O cérebro do adolescente não consegue ter esse freio. Então, ele trabalha muito mais com a emoção e satisfação do desejo dele. Então, como ele não tem esse freio, pode tudo, quer tudo, e aí não vai conseguir aceitar as regras, não vai conseguir seguir com a rotina da casa, e aí que vem os embates. E os embates vai acabando piorando ainda mais essa relação. Por isso que a construção da adolescência e da relação com o seu filho adolescente tem que começar desde lá de trás. Não adianta você achar que as coisas que você faz lá atrás, porque a gente tem uma primeira adolescência dos 2 anos, 2, 3 anos, é a mesma coisa. É uma criança que tá começando a ficar independente e ela quer descobrir o mundo. E ela não sabe os perigos que tem. É a mesma coisa, não tem o freio. E aí vem as birras, né, nessa fase. E o adolescente é a mesma coisa. O adolescente também faz birra de outras formas. E essa construção tem que ser ao longo do tempo. E aí a gente acaba não pensando muito, por quê? Você está lidando com os outros desafios de cada idade. Exatamente. Só que essa relação precisa ser cuidada desde o começo
para uma adolescente. Quer dizer que assim, se fizer tudo certinho, vai chegar um adolescente lindo, maravilhoso, que vai respeitar tudo. Não, o cérebro dele tem essa conformação. E isso que faz toda essa fase ser muito difícil para os pais. Eu passando pela adolescência, né? A causa. Nossa, vários caos assim na minha casa, porque o meu marido ele fala: eu não consigo entender, porque ela só pensa no umbigo dela. É o interesse próprio, né? Aquela coisa de quanto tá bom, tá conveniente, tá tudo certo. E ela é uma menina maravilhosa, tá? Maravilhosa. Mas enquanto tá bom, tá tudo certo. Na hora que não é interessante ou vai mexer em algo que tá dentro do interesse dela, a coisa vira um caos. E aí eu escuto muito, até isso que eu ia te perguntar, muitas pessoas falando assim, porque eu tenho 2 meninas e o mais novinho é um menino. E aí muitas pessoas falam assim, nossa, você tem mais uma adolescência para passar, né? Depois o do menino é mais tranquilo. Existe essa diferença que a adolescência da menina é mais difícil que a do homem? Olha, que são assim, são maneiras diferentes de lidar com a adolescência, né? Hoje a gente sabe, até pensando nos transtornos mentais, a gente sabe que os transtornos de ansiedade e depressão foi mais nas meninas do que nos meninos, é o aumento. Mas o risco da internet ou da tecnologia, com os meninos tem um risco maior. Tanto acesso a sites inapropriados, pesquisas de violência, alguma coisa muito pior. Então, são fases diferentes. Hormônios diferentes, tá? E assim, a segunda, terceira adolescência vai ser mais fácil para os pais? Até pode sim. Por quê? Pela sua segurança de ter passado pelas outras. Isso eu vejo bastante com mãe de primeira viagem e mãe de segunda viagem. Esses dias mesmo no consultório, uma mãe falou: nossa, doutora, ela é muito mais quietinha, ela é muito mais comportada. Eu falei: não, é vocês que estão mais seguros agora e isso a pessoa sente. E aí a mesma coisa o adolescente. Então a gente tem que pensar que o adolescente também é uma criança que precisa ser acolhida, que precisa se sentir amada, que precisa se sentir cuidada, só que ao mesmo tempo não quer que cuide. Então é essa dificuldade de comunicação que dão os embates e vai ter essa dificuldade de lidar. De lidar. E o quanto assim, né, que as redes sociais hoje, acredito que vem trazendo um nível de comparação, né, entre eles, né, porque é o cabelo dela, nanã, e eles não têm essa maturidade ainda para entender que nada é comparado, eles se comparam. Eu queria saber o quanto que essa comparação pode afetar a saúde mental desse adolescente e o que os pais, né, podem observar que a coisa não tá legal. A adolescência é uma fase de aceitação, de pertencimento. Então, o adolescente ele precisa pertencer a um grupo, ele precisa ser aceito naquele grupo. Então, aí que está um dos perigos da adolescência, porque vai acabar fazendo as coisas que aquele grupo está fazendo para poder ser aceito ali. As redes sociais, e principalmente essa área que tem trabalhos que demonstram que isso piorou com a câmera frontal do celular, que aí começaram as selfies. Então, aí todo mundo postando selfie o tempo todo. Aí vieram os filtros, FaceTune, e aí a comparação foi lá em cima. Principalmente para as meninas, é pior do que os meninos isso. Então, essa aceitação. Então, você vai ver no Instagram aquela coisa perfeita, um cabelo mais bonito que o seu, alguma coisa assim. E aí você vai se comparar. Se você não atingir esse objetivo, não atingir essa imagem que você tá achando ideal para ser aceita naquela sociedade, aí saúde mental vai lá para baixo. A aceitação é muito importante para eles nesse período, né? E nós, como pais, o mais difícil, principalmente assim, talvez eu falo que para mim está sendo muito desafiador essa adolescência da minha filha de 15 anos, porque ela é a minha primeira filha. Talvez é o que você falou, na segunda vai ser mais leve, no terceiro, que é o menino, que todo mundo fala, menino é mais tranquilo na adolescência, né? Talvez seja mais leve ainda e a gente consiga tocar. Mas em relação aos limites, né, que a gente coloca do uso da tecnologia, até quando, até aonde os pais podem ser permissivos com a privacidade deles, com o uso dessa tecnologia? Você acha correto, é isso que eu quero dizer, que como mãe eu fiscalizar o Instagram, as conversas de WhatsApp, ou você acha que ele deve ter a intimidade dele depois dos 15 lá, 14, 15 anos? É uma coisa bem polêmica também, a questão da privacidade, de respeitar a privacidade, até que ponto que eu preciso dar uma privacidade para o meu filho adolescente.
Ela é importante, né? Eu acho que principalmente descobrindo o corpo, essas coisas. E aí tem vergonha dos pais. Então, o que eu falei da aceitação, né? A aceitação dos pais, né? Os pais podem aceitar o que for, mas ele precisa da aceitação dos amigos do grupo de que fica convivendo. Mas a questão é os perigos que a internet hoje tem. São muitos e inúmeros. Eu comparo como você deixa o celular na mão de uma criança, você deixa ela sair sozinha na rua, ou ir em algum lugar sozinho sem saber onde você tá, sem saber com quem que ele vai, sem saber o que que vai fazer lá. É a mesma coisa, você colocou ele num mundo onde hoje ele tem acesso a qualquer coisa. Então, sim, deve ser fiscalizado. E é aí que também vem alguns embates. Só que é o que eu falei, uma construção de confiança, de diálogo, de abertura com os filhos, vai deixar mais fácil você conseguir manter os limites na adolescência. Porque assim, os limites têm que ser claros e as regras são da sua casa. A casa é sua, ponto final. Então você tem as regras que têm que ser aceitas, mas devido a mudanças no cérebro, mudanças no hormônio, ele acha que não precisa seguir aquelas regras. E aí que vem as brigas. E desde criança pequena e o adolescente, a coisa mais importante é abraçar e validar o sentimento dele. Então, validar que ele tá bravo, que você quer ver o Instagram, ou validar que você quer ver onde que internet, as mensagens no WhatsApp, validar esse sentimento dela. E hoje ela tem uma maturação, você explicar o porquê você faz isso. Ela tem conseguindo trazer para a compreensão de que, ó, eu faço isso para te proteger. É o que eu falei anteriormente. O adolescente precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir protegido dentro de casa. Então, ao mesmo tempo que superficialmente ela vai odiar, no profundo, ela vai ter aquele sentimento: não, minha mãe tá cuidando de mim. É. Não parece fácil, né? E não parece que é isso que ela demonstra. Uhum. No final, a gente sempre, até nós adultos, a gente sempre gosta de. A gente seria ideal, não é que é possível, né? A gente ter a segurança de sempre ter alguém. Tem alguém cuidando da gente, né? Dando, ó, até aqui eu posso ir, aqui eu já não posso. Então, eu acredito muito nessa coisa do limite. E até o Instagram da minha filha, de 15 anos, sempre foi logado no meu Instagram, e ela sabe disso. Né, tal. E aí ela vai criando novas contas. Eu falo que ela tem Malu Prives, Malu, ela vai assim criando várias contas e eu vou logando as contas e ela sabe disso, né? Mas ao mesmo tempo eu também sinto que às vezes eu fico assim, poxa, tô lendo uma conversa dela com a amiga. Então o que que eu mais ou menos faço, não sei se tá certo. Eu geralmente abro, aí essa semana até ela deslogou o Instagram dela, né? E eu falei, por que que você deslogou? Ela falou, ai mãe, pelo amor de Deus, eu tenho 15 anos, eu não preciso mais você fiscalizando meu Instagram, né? E aí uma técnica que eu como mãe adotei, não sei se tá certo. Eu bato o olho assim rápido na conversa. Eu vejo que é conversa de amiga, de ai, você viu, tomei sorvete, vamos não sei aonde, eu passo. Mas quando vem um menininho, alguma coisa, ou me chama a atenção aquele assunto, eu paro para conversar. E a mãe que faz isso, por exemplo, às vezes faz escondido. Você acha que é invasivo ela chegar para a criança depois e falar, ou para o adolescente, falar, ó, eu acabei lendo a conversa e como é que é o negócio? É aquilo que eu falei, né? Fica bem uma linha super tênue entre respeitar a privacidade do filho adolescente e também, ao mesmo tempo, a segurança por trás disso. Eu acho que o importante, a foco, é tentar manter o diálogo aberto e uma receptividade grande. Eu tenho um casal de amigos que ele e a mulher dele são super abertos e falam coisas. Não é à toa que alguns amigos dos filhos deles aprendem as coisas com eles, vão lá perguntar. Porque assim, então, a vida sexual. Se a filha adolescente não aprende em casa, como que você vai ensinar o que que é o certo ou não? Se ela buscar na internet hoje, pode acessar N coisas, até coisas úteis, que, ok, vão ser informações válidas, mas com certeza a maioria são coisas que não vão fazer bem. Então, aí que tá o perigo. E assim, é aquela questão, o adolescente acha que sabe o que tá fazendo. Então, por isso que ela acha que você não precisa mais ficar de olho, não precisa ficar mais olhando. Por quê? Eu consigo cuidar de mim. Só que a gente sabe que não, porque ainda tem perigos reais ali. Você acha que em alguma forma, de alguma maneira, a tecnologia ela traz benefícios para esse adolescente? Não, sim, com certeza, né? Hoje a gente, o celular,
Você pode acessar qualquer coisa na hora que você quiser, tá? Desde informação, coisas, notícia, uma receita, qualquer coisa. Então, sim, a internet, a tecnologia, ela é útil? É, para estudo, para N coisas. O problema está no uso dela além do tempo ou além dessas coisas mais nutritivas, né? Isso quer dizer que o adolescente não pode assistir filme, não pode assistir tela? Não, pode ter o seu tempo de videogame, pode ter o seu tempo de lazer ali. Mas uma dica importante, né? Que a gente viu, a primeira coisa que às vezes o adolescente faz é o quê? Videogame no quarto e tá lá. TV e videogame no quarto, você não tem noção de quanto tempo ficou, que jogo que tá jogando, tá? E isso é importante. Então, assim, traz para a família, aproveita, o pai joga junto, porque daí você vai ter uma relação ali e para construir essa relação junto e também limitar. Lógico que limite ninguém gosta, né? A gente acha que é difícil, que eu falei, o adolescente faz birra igual a criança de 2 anos. Por quê? Porque ele tá recebendo aquele não. A gente, como adulto, também não gosta quando a gente não consegue alguma coisa, quando a gente não conseguiu aquilo que eu quero. Mas a gente tem o nosso córtex aqui para frear e lidar com essa frustração. O adolescente, não. Tem adulto que não tem, né? Tem adulto que também faz umas birras. Eu tenho um pouquinho do meu córtex aqui, assim, meio com problema, sabe? Que às vezes eu não tenho muito freio, né? Fica o dia sem falar com o marido, não faz o que eu gostei, agora vai ficar dando… O freio fica meio limitado. E a gente saber esse tempo ideal, né? Então, eu mesmo nunca sei o tempo ideal, porque eu fico em cima, falando para ela, vai ler livro. E os adolescentes, eles têm hoje. Tem alguns adolescentes que têm o hábito da leitura, que eu acho bacana, mas a maioria é isso aqui o dia inteiro, né? Então, eu tento ter um tempo ideal para ela. Mas como que a gente pode saber o quanto está sendo saudável e está tudo bem e o quanto, nossa, passou do ponto? E eu não falo só pelas horas, porque a minha filha tem tempo de uso no celular. Mas, assim, às vezes eu fico mais angustiada. Então, ela tá deitada na cama à noite, ela tá naquele TikTok, tá naquele negócio rolando, tá? Então, assim, até quanto que, tipo assim, não… Eles nasceram já numa era cibernética. Então, ok. É nós que ainda somos atrasados, né? Exato, né? Então, até que ponto a gente sabe a tela saudável ou não, a tecnologia saudável ou não? Como você falou, eles nasceram inseridos na tecnologia. Só que numa tecnologia que a gente não sabia o efeito a longo prazo. Então, eles nasceram, ok, nossa, eu já vi criança, minhas irmãzinhas mesmo, pequenininha já sabia acessar a foto, acessar a câmera, acessar o YouTube, colocar um vídeo antes mesmo de falar. Você fala, nossa, é inteligente, você acha que assim, nossa, super inteligente. Não, a tecnologia é necessária? É necessária. A tecnologia de hoje de uma criança vai ser obsoleta quando ele for adulto, só que vai precisar lá na frente. Hoje a gente sabe de pessoas mais velhas, então assim, que nem eu entrei na residência. Na época era tudo papel. Quando mudou para o sistema, os pediatras mais velhos sofreram bastante para mexer naquilo. Então, assim, falar que a tecnologia vai embora, não vai. E só vai evoluir, né? Só que o problema é esse, a gente não sabia o que geraria a longo prazo. A gente está começando a ver agora, tá? O tempo de tela, oficialmente, até 18 anos, é 2 a 3 horas por dia. Esse seria o ideal, tá? E contando com o tempo de tela para estudos, tudo… E tempo de tela de lazer, videogame, tá? E porque o problema do celular hoje é a questão, ele é uma droga. Ele ativa uma área do nosso cérebro que é recompensa. É um vício. E aí, o que gera problemas de ansiedade, depressão nos adolescentes é o quê? Que mesmo desconectado, ele continua pensando naquilo. Ai, será que aquela minha foto deu curtida? Porque vamos supor, chama pra todo… vamos jantar. Não, sem celular. Ok, mas tá lá jantando, apressando até a janta, porque ela tá pensando, ai, será que minha foto já deu curtida? Ai, será que não sei o quê? Ai, será que entraram lá no grupo pra jogar? E aí o cérebro fica aqui, matutando. E isso faz mal, mesmo não estando ali com o celular na mão, ele continua vivendo ali na vida virtual. Nossa, realmente, isso é mesmo. E nós adultos também, né? Eu acredito, a geração aí de quem é de 1900 ainda aí, né? Talvez pena ainda um pouco, ou né, mais difícil de pegar essa tecnologia, porque a minha de 15 sabe mexer em TikTok, eu não sei mexer, e ela sabe, eles já nascem realmente sabendo. Mas o quanto que também nós
Às vezes temos que ser exemplo, que eu acho que é importante falar isso, porque às vezes a gente mexe muito no celular e cobra que eles não mexam, É, né? porque o que adianta você cobrar e não dar o exemplo? Só que aí você vai falar pra mim: "Ah, mas eu tô trabalhando, eu uso meu celular pra trabalhar". Não, se a regra é: "Ah, a partir das 6 horas não tem mais celular", ok, é todo mundo sem celular. Infelizmente, porque não adianta nada você cobrar, principalmente para adolescente, você colocar uma regra na casa. Ah, mas a regra é só para ele? Por que que é só para ele? E para você não? Se é uma regra da casa. Isso vai atrapalhar mais ainda a aceitação desse adolescente para assumir essa regra. Mas eu E o tô exemplo. trabalhando. E ele tá se distraindo, ai, tá jogando, ou também tá conversando com os alunos numa matéria de amanhã. Então, esse é um problema. E aí que tá uma das dificuldades, é isso, porque os adultos usam bem a tecnologia para o trabalho, né? E aí, como que você vai ficar sem? Mas é outra, você trabalha de tal hora a tal hora. Tem hora que você, pode parar com o seu trabalho. Ah, responde no dia seguinte. Se for urgente, a pessoa vai ligar mais tarde, você liga depois da janta. Mas a gente também tem um pezinho ali na dependência do celular. Nossa, quem nunca quase que teve um treco na hora que botou a mão no bolso. Cadê meu celular? Você esqueceu a vida. Acho que você pode lembrar, quando você era criança, você tinha o telefone dos seus amigos aqui, ó, na cabeça. Ligava direto, aniversário dos seus amigos, tudo. Hoje, eu não sei o telefone do meu pai, às vezes, tem que ir lá na agenda. Então, você vê que é uma dependência nossa também. A gente acaba usando ele de uma coisa, e aí o nosso cérebro, opa, isso eu não tô precisando mais, vou deixar pra lá. E aí a gente tem uma dependência. Exatamente. Esses dias eu estava até conversando, eu estava bem nostálgica com minhas filhas, né? Ela até postei nas minhas redes sociais. Ela achou uma câmera minha. Quando eu tinha uns 10 anos, a gente estava viajando numa praia e eu entrei numa loja com a minha avó, com o meu avô e com a minha mãe e vi uma câmera da Mônica lá. E aí eu pedi para meu avô comprar, minha mãe não deixou, enfim. Fui pro apartamento, meu avô comprou a câmera escondida. Foi o dia mais feliz da minha vida. E eu tinha 10 anos e uma câmera que tirava fotos, né? E meu avô comprava os filmes, e aí eu revelava. E aí minha filha de 9 anos achou essa câmera e me perguntou: que é isso? Ela olhou assim e falou: mãe, que é isso, né? E aí eu peguei e falei: filha, isso era uma câmera fotográfica. E expliquei, dei uma aula para ela de como funcionava a câmera. Ah, e ela até me perguntou: tem flash? Falei: tem. Você mudava o botãozinho, fazia flash. E aonde você via a foto? Para ver se ficou boa. Falei: você via na hora que você revelava. Nossa, mãe, eu queria ter nascido na sua época. Eu falei: olha, filha, em algumas partes era mais gostoso. Porque uma das coisas que até eu queria que você falasse um pouquinho é a dificuldade que as nossas crianças e os nossos adolescentes têm de ficar com tédio. Né? É muito. Como é atordoante pra gente. Então, assim, eu lembro, né, eu pequena. E deitada no sofá da casa da minha avó, vendo o ventilador girar. Eu lembro disso, assim, sabe? E eu ficava pensando assim: nossa, parece que agora ele tem 4 espadas, parece que agora tem 3. Sabe, coisinhas assim que você via tontas. Hoje, um adolescente é desesperador para ele ficar sem fazer nada, né? Exatamente. O tédio hoje é o inimigo das crianças e adolescentes. Vou até puxar um pouco mais, porque eu vou puxar até pra minha irmãzinha esses dias. Minha madrasta tem o bloqueio do tempo dela de celular. Bloqueou, ela mandou mensagem: ai, por favor, libera mais um pouquinho, porque não tem nada pra fazer. E ela mora numa chácara, com um monte de coisa pra fazer. Ah, eu já troquei minhas bonecas. E o tédio é uma coisa necessária. É no tédio que a criança se desenvolve. E por que que o adolescente não consegue ficar no tédio? Porque ele foi criado na geração com a tecnologia, com a internet, com o celular na mão. Se aquilo acaba, meu Deus, o que que eu vou fazer? Não tem mais nada pra fazer. Não tem um jogo no videogame pra jogar. E aí parece que assim, não tenho nada pra fazer. E é desesperador. Aí a ansiedade, é a questão de querer tudo na hora. Outra coisa que o celular trouxe pra vida dos adolescentes é o quê? Tudo na hora ele tem. Ah, eu quero ver a foto de tal coisa. Tá. Ah, que é isso? Tá. Que é isso? Tá. Tem tudo na hora. Então ele vai saber esperar? Vai saber aguardar alguma coisa? Não, a frustração vem junto, principalmente também quando não tem nada pra fazer. E as crianças precisam do tédio. É o que você falou antes, você não lembra de passar tédio, de ficar tipo assim: ai, nossa, que droga, sem fazer nada. Não, nossa, eu lembro assim, hoje eu acho que eu nunca vi
criança, paciente, brincar de barraquinha com as cadeiras e lençol, né? Fazer mercado. Eu e meu irmão, a gente fazia locadora. Então, assim, você não vê mais as crianças terem a criatividade para brincadeiras. E isso vem um pouco também das telas. Por quê? Por que que a tela é inimiga de criança? Criança até 2 anos, 0 telas. Acima de 2, o mínimo possível. Quando você assiste um desenho, eu falo isso para as mães, né? Ai, tá, mas é um desenho que ensina a falar ABC. Não. Se você colocar um papagaio em frente a esse desenho, ele também vai falar ABC. Ele também vai falar as palavras. É uma coisa só recebendo. Quando você está assistindo um filme, quando você está assistindo um desenho, você só recebe informação, você não pensa nada. É diferente da criança fazer a história dela, da criança pegar as bonecas, os bonecos e fazer alguma coisa e brincar e criar uma fantasia. Aí desenvolve a criatividade. E uma criança criativa não vai passar tédio. Muito importante falar sobre isso, que realmente a internet trouxe esse imediatismo não só para as nossas crianças e adolescentes, como para nós também. Exatamente. Nós adultos estamos muito imediatistas, muito para ontem e tudo muito fácil. E aí você até falou do telefone e a minha filha falou: mãe, não tinha. É inconcebível na cabeça dos meus filhos. Como não tinha celular? Tipo, como você vivia, né? Então, ele sempre me pergunta: mãe, não tinha celular? Como que você tirava foto, né? E aí, até com essa situação da câmera, eu consegui mostrar várias coisas para minha filha. E aí eu falava: filha, e tudo era um processo, né? Que é isso que eu quero falar com você. Então, a gente tirava as fotografias. Você só conseguia ver se a foto ficou boa ou não na hora que você revelasse. Você tinha que usar todo o filme. Não dava pra você tirar uma, Exatamente. né? E falar: agora eu vou revelar. Não, você tinha que usar lá, tinha de 36 filmes, de não sei quantos filmes. E aí você tinha que usar todo o filme. Aí você rebobinava aquilo lá, colocava numa caixinha, ia lá, esperava 2, 3, 4 dias para revelar a foto, para você ver. Então, eu acredito que esse processo tem feito muito mal para as nossas crianças, né? Esse processo de espera, esse processo de tédio. Você falou de cabaninha. Eu acho que foi o que eu mais brinquei. Cabaninha. E se você me desse um caderno e uma caneta Bic, era secretária. Meu sonho era ser secretária. Quando eu crescesse, eu fingia que atendia as ligações. Falta um pouco isso. Então, eu queria que você até falasse para as mães o quão é necessário deixar no tédio e que não tem problema, né? Faz parte. Exatamente. O tédio ajuda a criança a se desenvolver, ajuda a criança a ter criatividade, ajuda a lidar com um monte de coisa lá no futuro. É bem isso do que você falou do filme. A gente tinha que esperar para ver a foto se ficou boa e depois ainda revelava, não ficou boa. Falei: meu Deus, perdi a viagem. Aí a memória estava aqui. Esses dias a Ana Beatriz é uma psiquiatra que eu adoro de seguir. Ela falou isso, que ela foi no show. Todo mundo no show com celular. Esses dias eu também ouvi um post assim: uma balada em Ibiza nos anos 2000. Todo mundo dançando, todo mundo se divertindo. Balada hoje, todo mundo com celular, assim. Você não cria memória. Aí você não cria memória, você não vai conseguir lembrar se você não vê uma foto. Aí você depende da sua memória numa foto. A afetividade não tá ali no momento, com quem você tava, o que você fazia. Então, às vezes, a gente mesmo se pega. Você lembra de coisa que, assim, onde que você fez, brincou com quem, tava com quem. Mas hoje você não lembra, às vezes, ai, nossa, onde foi que eu fiz mesmo? Quando foi que eu fui? Ah, peraí, deixa eu ver. Ah, ó, foi em dezembro aqui, ó, tá aqui a foto. E é importante isso, a criança ter o tédio, a criança ter a interação, que aí a gente volta para a questão da tecnologia e a pandemia que trouxe, não ter a relação interpessoal. Você não desenvolver uma capacidade de manter uma conversa com uma pessoa, de aprender a ler as emoções da pessoa, como ela está falando, tom de voz, lidar com frustrações, brigas, conflitos. Você privar a criança e o adolescente de tudo isso, a saúde mental vai ser abatida, Vai ser com prejudicada. certeza. Porque a gente precisa da comunicação, né? É uma coisa essencial para a gente viver, trabalhar, sobreviver. E como que os pais podem lidar com esse tédio na hora de te privar das telas, né? Então, tá na tecnologia. Para mim, por exemplo, é muito difícil, porque nós pais também hoje, geralmente, mulher e homem trabalham dentro de casa, né? E a hora que você tira o tablet, a criança fica atrás de você. Mas o que eu faço? Mas o que eu vou fazer? Qual o caminho? É falar:
não sei, vai descobrir alguma coisa, ou o pai tem que falar, olha, vai dar ideia, né? Você tem que deixar a criança descobrir o que ela tem que fazer? Exatamente, né? A gente hoje tirar das telas uma criança adolescente que já está viciada é difícil. É muito mais difícil. Então, por isso que o mais fácil é não colocar. Apesar de ser difícil também na sociedade hoje, né? É uma briga também do açúcar, da tela. A sociedade hoje é difícil a gente privar a criança até 2 anos dessas duas coisas. É muito mais fácil essa briga do que depois a briga de tirar. Só que assim, se tá muito tempo, vai tirar aos pouquinhos. Tá pouco tempo, tira tudo. Criança mais nova, tira tudo. A criança com 5, 7 anos é muito mais fácil de lidar com o tédio do que a criança adolescente. Mas realmente, os pais têm que estar preparados para oferecer tempo, que é o difícil hoje. Então, por isso que a tela veio também como um auxílio para os pais. É muito mais fácil você deixar a criança entretida ali que você consegue fazer todas as suas coisas, né? Mas o prejuízo que isso está causando é muito grande. Então, ó, a gente sabe que tem trabalho, você vai ter que resolver alguma coisa. Então, é ótima ideia que você deu. Ok, você não pode brincar junto, mas beleza, dá a ideia. Fala assim, olha, gente, ó, monta isso aqui para mim. Criança pequena, fala assim, ó, faz um desenho. Quem fizer o desenho mais bonito vai ganhar, vai pregar na geladeira. Ai, faz um desenho pra vovó pra gente mandar por correio pra ela, alguma coisa assim. E assim, não tenha medo da criança com tédio. Exatamente, é o tédio que vai despertar a criatividade nela. É muito legal, né? Você falou de dar e falar, vamos fazer tal coisa. A minha avó, ela sabia lidar com tédio muito bem com a gente, né? Mas quando eu era pequena, não tinha celular, não tinha nada. E eu lembro dela vir colocar uma caixa assim com lençol e uma cestinha com pregador. E eu e minha prima, ela falava assim: olha, monta a cabaninha aí. E ter essa coisa. E, inclusive, também, outra coisa que me veio à cabeça também. É que hoje, como os pais estão muito acelerados, e tudo muito rápido, os pais não aguentam muito essa bagunça que a criança vai fazer, essa bagunça de se expressar, né? Eu já me peguei várias vezes. Na minha primeira filha, eu falo que foi cobaia, sofreu muito, porque eu tinha uma mania de limpeza da casa, ter que estar arrumada, e ela teve uma fase, que é a fase da criança, que ela tem de cortar. Ela não podia, ela sabia, tudo é tesoura, ela cortava, ela picotava de papel na casa inteira, e eu ficava louca, né? E nós pais precisamos aprender também a lidar com o tédio deles e ensinar eles a lidarem, né, com o tédio e aguentar a pressão, que eu acho que é o mais difícil, né? Aguentar toda essa bagunça, né? Exatamente, porque daí você dá o tempo livre pra criança e ela vai aprontar, aí que vem as consequências pra gente. Mas é importante, você dá pra uma criança um papel, tinta, vai fazer bagunça? Vai, mas a criança precisa disso. Então é bem isso. Você tentar olhar para o benefício que vai fazer, vai dar trabalho depois para limpar? Vai, bota a criança para ajudar junto. Outra coisa é bem isso, não tem nada para fazer, não tem brincadeira, tá sem criatividade para dar ideia para os filhos, põe para fazer alguma coisa da casa. Ah, vamos passar pano. Ah, vamos ajudar a lavar a louça, coloca para tarefas da casa também. Isso é uma coisa que às vezes as mães pensam que assim, é obrigação nossa. É obrigação da mãe e do pai de limpar a casa e os filhos não. E aí a gente tem a visão de que se você faz seu filho fazer isso, ele tá te ajudando. Não, você tá ajudando ele. Você está ajudando o adolescente a se sentir útil. Então, nossa, ele limpou uma coisa, você vai lá elogiar, nossa, ó, gostei muito, tá, ficou limpinho. Ele se sente útil naquela casa. E aí volta daquilo que eu falei, ele precisa se sentir útil, ele precisa se sentir respeitado, precisa se sentir acolhido e amado. E uma coisa de tarefa de casa, você pode dar qualquer uma para eles. Ah, vai chiar? Vai chiar. Mas vai naquela mesma coisa que eu falei da relação. Superficialmente, vai te odiar que você tá mandando passar pano na sala. Mas lá no fundo, no inconsciente, ele tá se sentindo útil naquela casa. Principalmente se vem com elogios depois e você focar na boa ação. Ah, então é isso que eu ia te perguntar. Então, mesmo reclamando, porque o combinado esse final de semana, a louça é dela. Toda hora, mas olha o tanto de louça, eu não aguento mais lavar louça. E aí eu fico assim, você fica assim, ai gente, será que eu tô traumatizando? Será que eu… Não, de jeito nenhum. Regras são regras. Tem regras que são inegociáveis, né? Eu vejo minha mãe, é muito engraçado, eu estudando psiquiatria, estudando educação parental. Minha mãe, 30 anos atrás,
fazia coisas que a gente achava. Pessoas de fora falavam que ela é gerentona, era muito rígida. Então, assim, coisas que eu lembro da minha infância. A empregada lavava, passava todas as roupas, mas ela não deixava a empregada guardar no guarda-roupa. É a gente que tinha que pegar e guardar. Pô, que saco! A gente gostava? Claro que não. Hoje eu vejo que por quê? Pra você ensinar a criança a dar valor. Porque eu vejo assim, tem mães que assim, chega a criança, pega uma roupa lá, faz aquela bagunça. Pô, eu dobrei tudo certinho, coloquei aí. Você não dá valor pro que eu faço. Como que ele vai dar valor se ele não sabe a dificuldade, tudo que teve que passar para aquilo, né? Então a gente tem essa medo de, vai reclamando. Quantas vezes você não acordou uma segunda-feira e foi trabalhar reclamando? Nossa, gente, segunda-feira, hoje vou ter que trabalhar. Você não teve que ir? Ponto final. Então é bem isso. Se o combinado, final de semana, a louça é dela, ela pode reclamar o quanto quiser. Ela vai lavar reclamando. Eu tô fazendo mal? De jeito nenhum. Ela tá aprendendo que tem regras, que mesmo ela não querendo fazer, ela vai ter que fazer, porque no trabalho vai ser a mesma coisa. Ela vai ter uma regra que ela vai ter que seguir, e se não seguir, vai ter consequências. E isso tem que aprender desde cedo, né? Então, é muito importante e parar de ter esse medo de, mas vai reclamar, mas vai fazer birra, porque é o que eu falo, né? A birra do adolescente, a birra dos 2, 3 anos. Tomar banho é uma regra, tem que tomar banho, ponto final. Mas eu não… Tu vai ter que tomar banho. E aí, aquela questão importante, acolhe o sentimento. Fala pra sua filha, eu sei que tem muita louça, mas é que a gente hoje comeu bastante, hoje veio alguém comer junto, a vovó veio aqui, por isso que tem mais louça, mas tem que lavar. Eu falo, você falou o negócio de guardar a roupa, né? Eu acho que o difícil, pra mim, acredito que pra algumas mães também, é aguentar o mal feito. E ainda, aí até isso que eu ia te falar. Então, o que acontece muito lá em casa… o guarda-roupa dela, eu não sei quantas vezes eu já arrumei. É assim, muito, não é pouco, muito. Eu gosto das coisas muito organizadas, principalmente guarda-roupa, eu gosto de coisa cheirosa, enfim. E aí, eu abro o guarda-roupa dela sempre, ela puxa assim, ó, tá um caos. E aí eu falo pra ela, filha, tem que arrumar, nananã, mas na loucura, tá? Não falo nesse tom de voz, nem calma, nada, eu falo bem brava. E ela não dá valor. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a deixar o guarda-roupa dela bagunçado. E tá lá. Pra mim é difícil aguentar. E acredito que pra muitas mães também. Como a louça. Lava a louça. Vai lavando com raiva. A hora que você vai pôr no escorredor, tem prato meio sujo. Né? Volta. Como que eu faço, doutor? Volta, lavar ou não? Tem que falar, muito bem, filha, lavou mal. Então é bem isso, é o medo do mal feito. Eu vou dar uma tarefa para minha criança e ela vai fazer mal feita. Tem idades e idades, né? Então uma criança de 5 anos, você colocar para ajudar a lavar a louça, você não vai esperar que ele lave uma louça maravilhosamente bem. Mas aí você vai elogiar, fingir demência. Um adolescente que já tem mais ciência, esse você pode falar assim, tá sujo, tem que lavar de novo. Reclamar mais ainda? Ué, se você tivesse lavado bem da primeira vez, não precisaria lavar de novo. Tá? A questão do armário. O armário é dela, tá lá fechado, realmente fecha o olho. Quem que vai se prejudicar? Ela vai vir e vai reclamar, nossa, mãe, não tô achando uma blusa. Então, ela precisa saber, porque não adianta nada ela bagunçar, vai lá alguém arruma. Ela vai e acha as coisas certinhas, aí vai lá e alguém arruma. Ela tá colhendo a consequência da atitude dela? Não. E aí que tá a importância, a gente precisa deixar eles colherem as consequências de cada atitude deles. Lógico, a gente, os pais, tá ali para segurar, para regular, para também não deixar ultrapassar certos limites, mas é muito importante se lidar com os problemas e lidar com as consequências de cada escolha. Se ela escolheu manter o armário desarrumado, ela vai ter que andar com uma blusa amassada, não vai achar alguma blusa, aí vai ter blusa suja com limpa. Paciência. Viu, filha? Eu vou fazer ela assistir esse podcast na íntegra, entendeu? Mas para mim, como mãe, é difícil aguentar. Porque eu fico pensando assim nisso. Às vezes a roupa tá limpinha lá. E aí, o que eu tenho feito? Não sei se tá certo. Vamos ver. Você me fala. Não sei se ela tem esse padrão, eu vou manter esse padrão. Então, às vezes ela vai sair com as amigas, tal, então ela troca a roupa e fica 2 blusinhas lá em cima da cama. Eu passo para manter, eu pego as 2 blusinhas, eu tô socando no fundo do armário. Aí ela chega e fala, mãe, mas você colocou… Eu falo, coloquei do jeito que você tá colocando. Então, assim, eu deixo em cima da cama, eu dobro certinho, como que eu sigo o padrão dela, como que eu faço? Não, assim, aí vem aquela questão até do respeitar limite de privacidade. O quarto é dela.
Então, o que você pode fazer é, ó, tem que arrumar aqui o quarto. Ah, não, mas tá. Não, arruma. É aquele negócio, do guarda-roupa pra dentro, você consegue fechar o olho. Porque, tá lá, não tem problema. Agora não, tá bagunçado o quarto inteiro. Ó, agora é hora de arrumar o quarto. Ai, mas é hora de arrumar o quarto. Vai arrumar reclamando? Vai arrumar reclamando, mas vai arrumar. Porque vai daquela questão que eu falei. A gente também, às vezes, vai trabalhar reclamando e não gostando. O adolescente vai fazer a mesma coisa, numa escala muito maior. Muito, mas vamos colocar assim, Muito maior. Por quê? Porque ele pode tudo, ele sabe tudo e ele consegue tudo. E aí você tá batendo de frente com a pessoa que consegue tudo. E aí que vem o embate. Mas é respirar fundo e aguentar. É difícil, é. Na teoria, tudo é bonito. Na teoria é maravilhoso eu virar pra falar pra você: ai, olha, é assim que você vai lidar com a birra. Respira fundo. A gente sabe na prática, você teve um dia cansado também de trabalho, você chegou exausta, você chegou estressada. E aí você também tem que lidar com uma pessoa estressada. É É. difícil. Na teoria, parece bonito? Parece, mas assim, o máximo que você conseguir fazer da teoria, eu acho que já vale. Mas uma palavra, também uma palavra-chave é você ter constância. Não adianta você tais dias cobrar porque você tá mais tranquila, tais dias não cobrar porque você tá hoje estressada. E isso é muito ruim, né? Porque a gente saiu do autoritarismo, dos pais autoritários, pro permissivos. O bom é o autoritativo, aquele que tem a regra, impõe a regra com respeito. Eu falo assim, você tem que respeitar as crianças como vocês respeitam um adulto. Não esperem que a criança vai se comportar como um adulto. Mas tudo que você não faria com um adulto, você não vai fazer com a criança. Tá? Então, arrancar o prato dela porque ela tá brincando com a comida. Então, você vai lá e pega da mão dela. Você faria isso com um adulto se ele estivesse só jogando pra lá e pra cá, um brócolis, alguma coisa? Não. Então, trate as crianças como adulto, mas não esperem que eles se comportem como adulto. Então, você tem que respeitar, tá? Regras são regras. Você tem que impor elas, precisa, e é saudável a criança ou adolescente saber respeitar regras. Isso é saudável para ele viver como adulto. Você tem que pensar que você está formando um ser para a sociedade, é o seu legado que você está deixando lá para o futuro. Como que você quer que ele esteja lá no futuro? Hoje ela está na sua casa, hoje ela tem esse suporte, então você sabe que qualquer coisa que der errada, ó, tô aqui, tá, mas e lá na frente? Então você precisa focar nisso. Não, não vai gostar de mim? Não vai gostar de mim, tá? Vão falar que odeia a mãe, mas não odeiam, então ama do mesmo jeito. Eu acho que o mais difícil é esse equilíbrio entre a permissividade e o autoritarismo. É o mais difícil, porque é um limiar tênue, né? Você rapidinho passa para um lado ou para o Sim. outro. Então, é muito difícil se E manter às vezes, constante. é o que eu falei, né? A constância que é o importante, porque essa permissividade, e eu vou colocar até o autoritativo, que é o ideal, né? Então, hoje, eu cheguei tranquilo, não tive estresse no meu trabalho, aí minha criança começou a fazer uma bagunça, eu vou lá falar pra ela, não, ó, não pode assim, por causa disso, você não pode fazer isso. Não, vamos fazer isso aqui agora, vamos brincar, eu tô tranquilo. Outro dia, eu tô tão estressada, ela fez bagunça, eu tô fingindo que não tô vendo. O que essa criança vai aprender? Ou esse adolescente vai aprender, hoje eu posso sair, hoje eu não posso sair, né? Questão de assim, eu já fui adolescente, eu sei, né? A gente sabe que ou o pai ou a mãe vai deixar, e você vai perguntar pra quem vai deixar fazer alguma coisa, né? E isso também é muito perigoso, né? Então, assim, se a ordem de um tem que ser a ordem do outro. Então, se um não deixou, o outro não deixou, porque senão faz confusão na cabeça. Por que aqui pode, aqui não pode? Hoje pode, amanhã não pode. Então, a constância no tratamento que deve ser mais importante do que tentar focar no ideal. Porque realmente o ideal seria o perfeito? Sim, mas a gente sabe que hoje é muito difícil, para não falar quase impossível. Lá em casa, uma briga constante que eu tenho com o meu marido nós dois falamos a mesma língua de tipo assim, posso dormir na casa da fulana? Porque eu comecei a deixar minha filha dormir na casa de algumas amigas pontuais agora, com 14, 15 anos. Antes disso, não dorme fora e é algo para mim inegociável. É uma regra inegociável. Dorme na avó, né, na madrinha lá que tá, mas assim, vou dormir na amiga, tal, quando é mais novinha eu não deixo. E aí, enfim, a briga com meu marido é que a hora que eu não consigo mais segurar a situação, principalmente com a minha filha adolescente e com o mais novinho, que a do meio sempre é que dá menos trabalho, né?
Eu falo, peraí que eu vou chamar seu pai. Peraí que eu vou chamar seu pai. E meu marido fica toda hora, para de falar isso, porque você tá botando eu como um monstro neles, né? Até vou te perguntar, é importante manter isso como o pai uma figura de, não, com ele eu não posso brincar. Ou não é legal reforçar isso, porque parece que, tipo assim, não, meu pai é o monstro, né? Não, figura paterna e figura materna é muito importante. Cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem a sua importância, o seu, como fala? O Suas seu. As suas atribuições. atribuições no desenvolvimento da criança. E a gente sabe que o pai vai ser sempre o que vai falar mais não, o que vai criar mais regras, e isso é natural e a criança precisa disso. Né? Quando a gente vai lidar com birra, desde os dos 2 anos, 16, é diferente como o pai lida e como a mãe lida. A mãe sente junto com a criança. Então a criança tá, entre aspas, sofrendo, tá sofrendo porque recebeu um não, tá sofrendo porque não quis, não conseguiu alguma coisa. A mãe sofre junto, né? E aí quase que consegue dobrar. Isso eu vejo no consultório, muita gente, ai, ele só faz comigo que ele sabe, porque ele sabe que ali se ele puxar um pouquinho, forçar, vai conseguir sair alguma coisa. E o pai já não, o pai lida com uma birra, mas é racional. Não, não, pronto, vou esperar, pronto, acabou? Beleza, vamos lá fazer alguma coisa agora. E é importante a criança passar por essas duas formas, né? Não é assim, então é melhor só o pai lidar com as birras do adolescente ou lidar com as birras das crianças porque é mais tranquilo. Não, precisa passar pelas duas para se desenvolver. Então, assim, pode sim ter esses papéis juntos, por quê? Porque tem a autoridade de um, a autoridade de outra, contanto que fale a mesma língua. Eu tô falando não, 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 não. Ó, eu vou chamar seu pai, não é pra impor mais uma força. Não, é pra falar, ó, tá vendo? Nós dois estamos aqui, ó. Nós dois é não. Os seus dois pais estão aqui, ó, e falando não. Então é não, pronto, acabou. Ah, tá. Não é vou chamar seu pai pra chegar e rebentar a boca do balão, né? É que assim, instintivamente, isso, na natureza nossa, já sabe que o pai tá ali, opa, não, ai, não, então se ele falou não, é não. A mãe eu tento dar uma dobradinha, porque a criança, o adolescente, sem pensar, sente que a mãe tá ali, ai, sofrendo junto, pensando junto. E o pai já não, é não seco, pronto, acabou. É um não, e eu falo pro meu marido, você não sofre, ele fala, nem um pouco. Se eu tô certo do que eu, nem um pouco. A mãe não, a gente sofre, é isso, meus filhos sabem que comigo eles conseguem. Inclusive eu não sei se você conhece aquele psicólogo, Matheus, eu esqueci o nome dele, ele acho que ele é do Ceará. Matheus, ele é um psicólogo bem legal, que ele fala muito sobre criação de filhos. E ele conta uma história de que ele tinha uns 16 anos, né? Fazendo um gancho com aquilo que você falou, de que hoje a gente também quer muito a aprovação dos nossos filhos, né? Quer se sentir amado. Sim. Mais do que as crianças que têm que se sentir amados, os pais também querem se sentir amados, enfim. E aí ele conta que quando ele tinha uns 16 anos, uns primos compraram um negócio para ir no micareta. Você conhece essa história? Já Não. ouviu falar? Não. E aí comprou lá o abadá e ele chegou para a mãe dele. E a mãe dele estava lavando louça. A mãe dele sempre foi muito sábia. Me parece, não sei de falar, que criou meio que ele sozinho, sem ajuda paterna. E tem essa também, que quando a mãe cria sem a ajuda do pai, ela acaba ficando mais firme, né? Porque ela acaba fazendo a figura paterna e materna junto. E materna, né? Paterna e materna. E aí ele chega, a mãe dele tava lavando louça, ele fala assim, mãe, eu vou no micareta com não sei quem, que eles já compraram o meu abadá. Aí eu disse que a mãe dele parou de lavar a louça, calmamente olhou e falou, não, você não vai. Não, como eu não vou, nananana. E ele falou que ele virou um rebuliço na casa dele. E ela falou, não, você não vai. E manteve aquele não, você não vai. E aí ele disse que olhou bem no olho da mãe dele e falou, eu te odeio. Que é a frase que muitas mães escutam. Ontem mesmo, o meu de 5 aninhos falou, você é a pior mãe do mundo. Ele falou pra mim. Então, ele disse que ele olhou e falou, eu te odeio, eu nunca vou te amar. Diz que ela, com toda a sabedoria, no tom de voz, ela olhou pra ele e falou assim, eu não preciso do seu amor, eu exijo o seu respeito. Então, o seu amor não precisa. Eu te amo incondicionalmente se você me amar ou não. E agora, o seu respeito enquanto você morar dentro da minha casa, eu exijo. Então, vai pro seu quarto e vai pensar em tudo que você falou. Ele falou que a mãe dele nunca foi de bater e tal, tal. E olha a sabedoria, né? Isso há 40 anos atrás. A sabedoria de uma mulher que hoje, a hora que a gente escuta… Eu falo por mim, tá? Eu não falo
por outras mães. Na hora que o meu filho olhou pra mim ontem, que eu não deixei ele fazer um negócio, e ele fala, sempre quando eu não deixo, ele fala, você é muito egoísta. Ele troca pra você é muito egoísta e insuportável. Eu falo. E eu fui firme e falei, não vai fazer. Foi a primeira vez que ele parou na frente e falou, você é a pior mãe do mundo. Nossa, aquilo, o mundo da mãe Desaba. desaba, né? Ouvir que é a pior mãe do mundo, ouvir que é a mãe chata, ouvir que queria ter outra mãe. Você tem que pensar que ele tá falando te amo. De outra forma, tá? Porque é aquilo que eu falei, você não tem que esperar que ele vá lidar bem com aquele não. Se uma criança tá fazendo birra, se uma criança tá te falando que eu te odeio, é natural dela, ela não tem a maturidade suficiente pra saber que isso tá fazendo bem pra ela. Depois ela vai saber, no dia seguinte, depois ela vai agradecer de você ter falado não. Eu lembro até hoje, minha mãe, é bem isso que você falou, né, deu esse exemplo, e minha mãe também naquela época, eu lembro que ela leu um livro lá, Quem Ama Educa. E aí é bem isso, se é mãe chata, você tá no caminho certo. Principalmente adolescente. Assim, se a sua adolescente tá falando que você é mãe chata, você tá fazendo certo. Isso é uma coisa que você tem que colocar na cabeça. Mas eu sei que até dói. É que eu sempre vejo na internet que ele fala assim: todo adulto saudável teve mãe chata. Exatamente. E eu lembro que assim, ela obrigava a gente a fazer Kumon. Kumon, a gente ia acampar no carnaval, lá na BB, em Avaré. Não saía da barraca enquanto não fizesse o Kumon das férias. Eu lembro no Rio de Janeiro, uns parentes meus lá, não, vai fazer Kumon depois, vamos na festa primeiro, depois vocês vão fazer Kumon. Eu lembro disso, e aí era chato, eu odiava minha mãe ter que fazer o Kumon nas férias. Hoje eu olho pra trás e falo assim, eu queria voltar no tempo e falar, nossa, meu, continua, vai fazer bem pra você. Então é bem, isso pode demorar um pouco? Pode, mas vai agradecer. E a criança precisa dessas frustrações pra poder lidar lá na frente. E assim, não odeia, odeia porque você não deu o carrinho. Eu gostei, outra Instagram que a Ivana fala bastante, ela fala assim, você espera o quê? Que você vai falar pro seu filho, eu quero o carrinho. Não, mãe. Obrigado, mamãe. Muito obrigado por não ter dado esse carrinho. Você tá me ensinando que que não preciso desse carrinho agora. Não precisa me explicar. Pode ficar tranquila, eu estou bem. Não, saudável é a criança fazer birra, xingar, falar que não gosta de você. Isso é o saudável da criança. Porque ela precisa lidar que aquela frustração daqui a pouco vai passar. Numa próxima frustração, o que ela vai lembrar? Pô, eu fiquei triste que minha mãe não deu o carrinho, mas depois passou. Então, eu tô querendo ficar triste, mas é melhor ficar triste ou continuar brincando ali? Vou continuar brincando ali, melhor. Então, ela precisa passar por isso, que é o que está sendo privado às crianças com a tecnologia, com o imediatismo, com a permissividade dos pais. Eu prefiro que meu filho não sofra, porque daí sim eu acho que ele vai se dar bem e vai ser melhor. Não, isso tudo faz com que adoeça lá na frente. E o que é difícil é isso. Eu acho que é difícil os pais aguentarem o tranco nos dias de hoje. Então, vamos falar um pouquinho que eu acho que é importante sobre o bullying, né? O quanto que o cyberbullying, né, que veio aí, ele é um problema, né? O quanto que ele pode afetar essa saúde mental, como que os pais podem perceber, porque às vezes também a criança não fala, olha, me xingaram, porque tem exatamente isso que você falou, postar uma foto, ficar esperando a curtida, não tive a curtida necessária, né? O que tudo isso causa nesse cérebro adolescente? O cyberbullying é uma coisa de fator de risco enorme para automutilação, suicídio. Isso vem aumentando com a pandemia, com o isolamento social, com o aumento de redes sociais. Isso veio muito mais pesado. Então, o bullying saiu da sala de aula, né? E foi para a internet. E aí é com um agravamento maior ainda, porque ali você abre o seu livro para qualquer um escrever, para qualquer um te julgar. Numa cabeça onde precisa ser aceita, precisa pertencer a um grupo, sofre algum tipo de exclusão, algum tipo de negação, afunda completamente essa autoestima do adolescente. Porque a adolescência bota em prova a autoestima da criança. Por isso que eu falo que tem que ser construído lá atrás uma relação boa, você criar um emocional dos seus filhos, para quando ele chegar na adolescência, ele ter uma autoestima ok, que vai conseguir segurar o baque. Se eu não tenho essa autoestima porque eu já não pratiquei ela antes, não vai conseguir segurar o baque da rejeição, de xingamentos, de bullying, e isso é perigoso. E como que a gente pode perceber que meu filho pode estar sofrendo bullying, cyberbullying ou cometendo, tá? Então, qualquer transtorno que venha, distúrbio de sono,
Sintomas de ansiedade, preocupação excessiva com qualquer coisa, com autoimagem, depressão, então um humor mais deprimido, chora fácil, isolamento social, uma criança que só quer ficar no quarto, não quer almoçar com os pais, não quer ficar com a família, não tem amigo. Isso é uma pergunta que eu faço no consultório para todas as crianças, qualquer idade. Ah, você foi para escola? Fala, quem que é o seu amiguinho na escola? Aí, se uma criança fala que não tem um amiguinho, opa, alguma coisa tá errada, tá? Sintomas, dor de barriga recorrente, dor de cabeça recorrente, insônia ou sonolência excessiva, cansaço demais. Tudo isso pode ser sintomas de estar sofrendo cyberbullying, porque ele vai gerar algum transtorno psiquiátrico na criança. É complicado, né? E a gente observar esses sinais também na correria do dia a dia. Inclusive, o que eu tenho percebido é muito engraçado, né? Por mais que cada filha é de um jeito, e cada um tem uma personalidade e um jeito de lidar com tudo, mas tem um padrão meio que esperado já. Né? É isso que eu falo. Não que seja que a reação daquela criança vai ser igual ao do irmão. Mas aquele padrão, é que nem a criança, começa a escrever, fica silábica, e depois começa a separar, e aí tem aquela sequência que eu falo. E eu percebi que a minha filha adolescente, ela estava dormindo muito. O sono dela tinha aumentado, tá dormindo à tarde, ela aumentou muito o sono dela de uns 5 meses pra cá. E até eu comecei a falar pro meu marido, não tá normal, não tá normal. Aí ele falou, o que não tá normal? Começa a pôr o quanto que ela tá dormindo, o quanto que ela tá ficando acordada, porque antes, então, a tarde toda ela ficava atrás de mim, ela ficava me requisitando, e agora ela acaba de almoçar, ela quer dormir até umas 4 da tarde, aí ela acorda, vai fazer alguma coisa, vai pra academia com as amigas, e vai, aí eu parei pra pensar, falei, gente, na minha adolescência, eu dormia muito, muito, assim, eu tinha mais sono, o adolescente, isso até que eu te Sim, perguntar, o adolescente tem mais sono, né? sim, sente mais. Mas é uma coisa que é tênue pra falar assim, deu dúvida, procura ajuda. Então assim, não tá normal. Ah, pode ser só porque realmente é os hormônios, é o cansaço da adolescência. Ah, não, é porque tá ficando até tarde no computador, tá ficando até tarde na tela. Então assim, mesmo que não tenha um transtorno psiquiátrico, mesmo que não tenha um motivo, um cyberbullying, um bullying na escola, tem alguma coisa que precisa ajustar, né? Hoje veio uma queixa de uma técnica enfermeira falando assim, querendo marcar a consulta comigo, falando, ai, a minha neta é ligada no 220, não para, não dorme. Ela vai dormir 1 hora da manhã, acorda às 7, isso com 4 anos. Mas acorda bem, não tem sono durante o dia. Eu falei, independente, uma criança não pode dormir 1 hora da manhã. Ela não vai crescer, não vai ter produção de hormônio, ela não pode. Então, mesmo que não tenha um transtorno, porque a dúvida é, será que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Será que é hiperativa? Eu falei, olha, independente da hiperatividade, esse sono precisa ser arrumado. Então, por isso que assim, gerou dúvida, não tá normal, ai, tá estranho, ai, tá dormindo mais, tá com mais sono, não tá querendo almoçar com a gente. O adolescente já tem esse isolamento por si só. Porque eu sei tudo, eu sou bom sozinho, não preciso dos meus pais, eu não preciso de ninguém. Então, só que assim, ai, não, tá estranho, tá coisa. Procura ajuda. Porque eu vejo isso muito, muito frequente. Por isso que até eu segui a área da psiquiatria. Eu mesmo fui diagnosticado com transtorno de ansiedade, TDAH, agora com 30 anos. Vai me dizer que eu não tinha os sintomas antes? Não, mas a gente vai aprendendo a lidar, vai aprendendo a canalizar, vai aprendendo a maneirar as coisas. E aí, só depois que você olha, fala: poxa vida, era por isso então que eu estava atrapalhando aqui. Ah, então era por causa da ansiedade que não estava dando certo tal coisa. Aí você vê o prejuízo que você estava tendo. E aí você vê isso no adolescente, vê isso na criança, o prejuízo é muito grande. Então, qualquer dúvida que deu que, opa, alterou o comportamento, não tá normal, vamos ver se realmente é só da adolescência normal ou tem algo mais. Eu acho que é muito difícil, né? Criar todo esse ambiente saudável, não é fácil. E até eu ia te perguntar, que o nosso tempo já está super estourado, mas ia te perguntar uma última coisa, a minha filha, ela tem assim, ela meio que um vício, isso ela criou, ela é muito ativa, ela sai com as amigas, ela vai na academia, ela volta, ela vai andar de bicicleta, ela anda eu moro num condomínio fechado, então ela anda aquele condomínio inteiro, ela tá sempre rodeada de amigas, tal. Só que ela tem essa mania de adormecer no celular. Né? Na idade deles, já na adolescência, ainda é muito prejudicial, assim, manter
Quanto tempo antes seria ideal desligar essa tela antes de dormir? Tempo de tela ou e o sono interfere muito, tá? A gente sabe que a luz azul do celular, da televisão, da tela atrapalha a produção de hormônios que a gente usa para dormir. Então, se você adormece na tela, você adormeceu por cansaço, não por um processo natural do sono. Então, na hora que começa a anoitecer, né? Então, final da tarde, o seu corpo já fala: opa, preciso começar a dormir. Então ele já vai começar a preparar o seu corpo para o sono. Você achar que assim, não, tava bem, adormeci no celular, você pulou uma etapa do sono, isso vai atrapalhar todas as etapas do sono, o sono profundo, o sono superficial, e isso vai ter prejuízo depois. Então, o ideal, 2 horas antes de dormir, zero tela, por conta disso, da interferência na produção de hormônio que vai fazer o ciclo de sono saudável. Nossa, 2 horas. E aí é zero tela, não é nem um filmezinho, nada. Zero tela, zero tela. É livro e olhe lá. Olha, preciso aprender também. Porque esse é o problema, né? A gente dá o exemplo, porque que adulto que não, antes de dormir vai lá, vamos resolver algumas coisas, vamos ver uns videozinhos pra dar um soninho. E não, é pelo contrário, um vídeo, você nessa coisa de ficar vendo vídeo, é uma coisa que ativa a dopamina, vai aumentar o prazer e você vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais, e isso vai atrapalhar. Você vai dormir depois? Vai, pelo cansaço. Só que você não fez um ciclo de sono saudável, não fez a produção certinha, entrar em cada ciclo de sono, e isso interfere depois no dia seguinte. Nossa, difícil ficar até sem televisão 2 horas antes, né? E eu sou viciada, eu não sou tão viciada nessas, como é que fala? Videozinhos. Eu gosto daqueles Candy Crush. Joguinho. Eu amo jogar um buraco online. Tranca, eu também tenho, gente. Tranca. Então, assim, aí eu acabo aí eu olho lá em cima e falo 11h30, ainda dá pra jogar Dá pra mais jogar um. mais um. Aí eu olho meia-noite, dá pra jogar Mas mais é a um. dopamina falando pra você, não, dá mais um pouquinho, dá mais um pouquinho, dá mais um pouquinho do vício. E aí tá um problema. Então, assim, você vai dormir? Vai, mas vai dormir saudável? Não. É uma coisa realmente assim, em casa eu não tenho TV na sala, no quarto, já faz tempo. Então, TV no quarto não se coloquei, exatamente por isso. Porque TV não se é no quarto, porque quarto é para dormir. É uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça. O celular, confesso que realmente ainda fica ali na cabeceira, mas é outra coisa que a gente também precisa deixar, né? É uma coisa para dar o exemplo, questão de relacionamento, pai e mãe. Então a gente precisa criar um ambiente acolhedor, um ambiente saudável. Como? Se o pai e a mãe não se comunicam direito, né? Então, para melhorar a comunicação também, a gente sair do celular e olhar para as pessoas e viver ali, eu acho que é muito importante também para dar o exemplo para o adolescente. Se a gente tem uma regra, a regra não pode ser só para ele. E eu acho que até isso que eu ia acabar finalizar, né, nossa entrevista falando isso. Como é necessário a gente dar o exemplo. E como é difícil a gente dar o exemplo. Não é fácil. Mas eu até me lembro muito, na minha adolescência, que não tinha TV no quarto, né? Então, na hora de dormir, não tinha celular também, então só tinha TV na sala. E a sala ficava escura, eu ficava com medo de ficar sozinha, então eu acabava indo pro quarto. E aí, toda noite eu ia no quarto da minha mãe estava sentada lendo. E isso eu tinha o quê? Uns 11 anos, eu lembro. Eu comecei a ler, pedir livros para ela, porque eu via ela lendo, eu falava, gente, isso aí deve ser legal, né? Minha mãe nunca me forçou a ler. E aí eu comecei a ler, e eu comecei a pegar gosto e comecei a ler. Li vários livros na minha adolescência. Aí só que acontece, e eu sempre tive o hábito de leitura, tanto é que fiz direito, me formei, eu gosto de ler, sempre gostei, enfim. Mas eu parei por conta da tecnologia, eu perdi esse hábito. Perdi totalmente. Eu estou tentando resgatar ele faz 2 semanas. E todo dia eu tô lendo um pouquinho antes de dormir, e tô tentando, assim. E a vida inteira cobrei da minha filha que lesse antes de dormir, que lesse, mas eu aqui no joguinho, vai ler, vai ler. E ela, tipo assim, acho que é esse conflito, né? Nossa, mas você tá no celular e eu tenho que ler, bem legal, Exatamente. Não tem como você criar uma regra e a regra ser só para ela, né? A regra tem que servir para todos e o exemplo é muito importante. Eu falo uma coisa sempre no Instagram, também meus pacientes, a criança é uma esponja, absorve tudo. Desde o que a gente está conversando, desde sentimento. Então, se o pai, a mãe tá mais estressada, a criança vai ficar mais estressada. Então, criança é uma esponja que absorve tudo. Então, ela precisa absorver exemplos bons. Porque se copiar exemplos ruins, você não vai conseguir lidar e conseguir cortar, podar alguma atitude que você não tá querendo que ela tome.
Exatamente. Doutor, foi muito bom ter você aqui, né? Eu acredito que as mamães aí tenham esclarecido algumas dúvidas. Até ver com você se alguma mamãe aí ficar mais interessada no assunto, porque a adolescência, para uma mãe que está vivendo, é algo que a hora que a mãe vê alguém que tem um alívio, um conforto, ela corre lá, porque são muitas dúvidas. Porque quando você é pequeno, a criança ficou doente, a criança você tem meio que para recorrer, eu vou no pediatra, é aquele basicão ali, é a birra, não que seja fácil, não é. Mas a adolescência, eu acredito que o difícil é até onde eu estou invadindo a privacidade, até onde eu estou exagerando, até onde que eu estou podando ele de ser independente, até onde. E essa oscilação de humor. Então, assim, é o que eu falei, né? Repito, para mim é uma fase desafiadora, porque requer uma atenção redobrada para as coisas que você fala, para as atitudes que você toma. É uma idade que não dá mais para as mães, pelo menos eu acredito, né? Aquelas mães que tá acostumada a dar uma palmadinha no bumbum quando a criança é pequena. Na adolescência, você não tem como fazer mais isso, porque foge, você vai bater num cavalão, né? Então, é muito complicado. Mas eu queria que você deixasse as suas redes sociais, né, nesse sentido, para as mamães que estão aí perdidas ou querem um conselho, alguma coisa para te procurar nessa fase. Claro, não, com certeza, acho que qualquer tipo de conselho, ajuda e reafirmação, né? Então, igual você trouxe, né? Ai, meu filho falou que me odeia. Não, eu falo, não, fica tranquilo, ele não te odeia. Dói, mas tem que falar fundo. Não, ai, graças a Deus que ele me odeia. Então quer dizer que eu tô fazendo certo. E é bem isso, a gente tem essa autoaprovação das mães, se tá fazendo certo, se tá desde quando nasce a criança até depois de crescer. Isso não tem discussão. Então, meu Instagram é o @Dr. Luiz Pimenta, com S. Pode seguir lá para conseguir tirar mais informações, ser acolhida. Se quiser procurar ajuda, vamos ajudar. Aquilo que eu falei, deu dúvida se tá normal ou não tá. Uma ajuda para como lidar, como passar. Às vezes o adolescente também é bom passar no médico, porque é uma outra pessoa que ele pode confiar. Uma coisa que eu falo para meus pacientes, desde criança maior até o adolescente, fala assim: olha, a consulta é sua, eu não posso contar nada nem para sua mãe nem para o seu pai. Tudo que você me falar aqui, eu não posso contar, a não ser que tenha risco de vida para ele ou para outras pessoas. Se não, é outro porto seguro que ele pode contar. E isso é saudável também para, às vezes, aqueles adolescentes que realmente estão sofrendo com alguma coisa. Até é importante você falando, né, do sofrimento, aquele adolescente que já passou de todos esses limites e está sofrendo, você é psiquiatra, eu acho importante a gente só falar disso. Às vezes é necessário e tá tudo bem medicar a criança? Exato, né? Assim, tá tudo bem medicar? Se a gente tem uma doença que precisa ser medicada, sim, tá tudo bem medicar. Tá? Tem doença que não vai precisar ser medicado? Tem doença que pode não precisar ser medicado. Isso é só com uma avaliação. E tem uma resistência ainda para medicações psiquiátricas, o próprio psiquiatra. Eu atendo às vezes criança, eu não falei isso durante o podcast, mas acho uma informação muito importante. O tanto que a gente viu de aumento de tentativa de suicídio no pronto-socorro infantil. Então, assim, nos últimos 2 meses, 4 casos eu atendi. Então, você vê o quão é perigoso e o quão é necessário a gente falar sobre isso, só que ainda tem uma trava dos próprios pais, que acha que é frescura, acha que, não, é só um comportamento. E é uma coisa que eu falo para os pais, falo assim, viu, você vai chegar num diabético e falar, para de ter glicemia alta? Não vai, é uma doença, precisa ser tratada como. E o estigma de uma doença mental, pra que eu vou no psiquiatra? Não sou louco? Ainda tem esse medo, essa trava. Então por isso que a gente tem que cada vez mais falar abertamente para procurar ajuda e ser tratado de uma doença que muitas vezes precisa do tratamento. Até porque é o que você falou, o sociopata, o psicopata ou o esquizofrênico, muitas vezes ele já vem assim desde a infância. Apresentando E a sintomas. descobriu só que nem antigamente. Autista, né? As crianças autistas eram crianças, é sem limite, é criança não sei o quê. Hoje existe um diagnóstico, então procurar é sempre o melhor remédio. Te agradeço muito pelo seu tempo, pela sua participação, por, né, trazer tanto conteúdo de qualidade aqui pra gente. Espero que todas as mamães, papais, vovós, né, quem aí tá cuidando desse adolescente tenha gostado, tenha se conectado com as dicas que o Dr. Luiz Pimenta deu.
Se vocês quiserem mais informações, hoje a telemedicina tá aí, né, doutor? Sim. Dá para atender online, chama ele lá no Instagram, que ele consegue resolver e ajudar vocês, às vezes, num momento de aflição, né? Então, queria pedir para vocês não esquecer de curtir, compartilhar e comentar. Isso é muito importante para nós. Segue as nossas redes sociais do Mãe em Fases. E eu espero você no próximo episódio Mãe em Fases.